método Glenn de leitura, ele foi muito usado aí nos anos 90 e ele ainda é usado. Tem um lugar aqui no Rio de Janeiro que trabalha com reabilitação de pessoas com deficiências e eles usam os métodos do Glenn, não só de leitura, mas como de conhecimento enciclopédico, como capacidade física, desenvolvimento físico mesmo, esporte. E é muito interessante. O método do Glenn consiste em mostrar cartões com as palavras para as crianças. E a mãe fala o nome da palavra e mostra o cartão em um segundo. E aquilo ali é repetido em sessões, né? Se você escolhe 5 palavras na primeira sessão, você vai repetir aquela sessão 3 vezes ao dia, durante um período de tempo, de maneira que cada palavra será vista pela criança durante 15 vezes. E depois esse cartão vai ser aposentado para uma segunda etapa e depois para uma terceira etapa. A letra deve ser bem grande, vermelha, a entonação da voz deve ser com bastante entusiasmo. Você não deve dar jamais recompensas para a criança caso ela aprenda. Você não deve jamais testar o seu filho para ver se ele aprendeu ou não. Assim, são regras assim, muito interessantes. E o estudo, né, que foi feito com esse método é muito maravilhoso. Começou assim, ele era um fisioterapeuta, né, pesquisador sobre essa parte de neurociência. Ele tinha outros profissionais da área junto com ele fundou um Instituto de Desenvolvimento Humano e ele conta a história do menino Tomás. Era um menino que foi diagnosticado com uma deficiência e ele tinha que ficar internado para sempre, debilitado ali na cama, tipo um vegetal. E o pai do menino Tomás, não aceitou esse diagnóstico e ele foi no instituto e ele mostrou a situação do filho dele, né, pro pessoal do instituto, e eles deram esse programa de leitura das palavras. E aí o menino, acho que voltava, se eu não me engano, se era de 2 ou 6 meses, ele voltava para fazer uma revisão para ver a evolução do programa. Aí o pai falava que o menino já estava lendo, e o menino era deficiente, e ninguém acreditava no próprio instituto. Depois de um tempo, ele chegou, o pai queria provar que o menino estava lendo, porque ele estava lendo de verdade. E aí eles estavam almoçando, o pessoal do instituto. Aí ele falou assim, vou te mostrar que meu filho está lendo. Aí ele colocou, o pai da criança tinha uma cervejaria, né, uma fábrica de cerveja. Aí ele escreveu assim, o papai do Tomás está muito gordo porque bebe cerveja. Aí o menino olhou, leu, 2 anos e meio, gente. 2 aninhos e meio. Ele não leu, ele começou a rir, porque ele não só lia, ele entendia o que ele estava lendo. E ali, aquilo dali foi o ápice. O livro do Glenn começa com essa história. Então, assim, o que ele concluiu? Ele desenvolveu o programa, claro, né? Tem etapas a ser seguidas, etapas a serem seguidas, e ele conclui o seguinte: não é que o Tomás ou qualquer outra criança com lesão cerebral seja gênio. Não é isso. É que as crianças não estão sendo estimuladas para serem desenvolvidas. Então, assim, qualquer criança pode ser um gênio. Depende muito do que a gente dá como ferramenta. E hoje, principalmente, e o Glenn já criticava isso. A gente quer fazer avaliação de QI da nossa criança, mas assim, você só pode avaliar depois de a criança ter recebido o conhecimento para ver se ela teve adesão ou não. Agora, se você não faz nada pelo seu filho vive na televisão, o seu filho vive, você não faz nada com ele, não faz nenhum estímulo. Não tem como você falar que seu filho é burro. Ele não é burro, ele só ainda não recebeu a informação. E o Glenn, ele tem a seguinte pegada. Ele fala que de 1 ano a 6 anos é o período crítico, que outras pessoas criticam muito ele por ele falar isso. Mas é porque a curva de aprendizado de 1 a 6 anos é muito grande. O crescimento do perímetro cefálico também é absurdo. E depois aquilo ali vai estagnando e a inteligência
o aprendizado ali, a curva vai declinando ali na proximidade dos seus 50 anos. Então ele fala que é importante você introduzir o seu filho na leitura, introduzir o seu filho na matemática, introduzir o seu filho em conhecimentos enciclopédicos, conhecimentos do mundo, né? Porque não é que você quer que o seu filho seja melhor que todo mundo, é porque a inteligência é um direito que a criança tem de receber dos seus pais. Esse, para mim, que é essencial essa palavra, é um direito. Então, a gente é muito preguiçoso. A gente não quer fazer as coisas, a gente não quer ter o trabalho de fazer lá um programa de leitura, um programa de aprendizado, não quer fazer. Porque a gente só pensa na gente, entendeu? Eu mesma eu faço programa de leitura com meu filho do Glenn e eles aprendem, é incrível, eles aprendem. E eu tenho aprendido muito com o meu filho. E a garotinha, eu tenho uma filha de 1 aninho e tenho uma filha de 7 anos. Só que a de 7 anos eu ainda não conhecia o Glenn. Então ela foi alfabetizada agora pela escola mesmo, não foi comigo. Só que o garotinho está aprendendo. E eu não só aplico só a leitura, agora eu estou começando também com o ensino enciclopédico. E como livro sobre. Ele tem um livro chamado Como Ter um Filho Fisicamente Excelente, alguma coisa assim. Só que o livro não tem em português, então eu tenho que traduzir o livro para eu poder estar falando sobre esse conteúdo e estar aplicando também aqui na minha casa. Só que sobre o método de leitura, é dessa forma que acontece. Entendeu? Você mostra os fatos para a criança, que é aquela palavra que ela já conhece, ela tem familiaridade com a palavra. Ela vai ver muitas vezes aquela palavra e outras. Ela vai intuir a regra, ela vai começar a perceber padrões. E depois, em um outro momento, numa outra etapa, você vai fragmentando. Agora, você viu que o seu filho sabe ler as coisas, muitas palavras, 70 palavras. Você vai começar a ensinar ele outras coisas. Exemplo, como se separam as sílabas, né? E depois, por último, as letras individuais. Porque as letras individuais, no primeiro momento, para uma criança pequena, não. Quem é que pega um M na mão? Ninguém pega um M na mão, entendeu? A criança, ela aprende através dos fatos concretos. E essa é até uma regra do Glenn. Um fato concreto, único, e não pode ser ambíguo, entendeu? Não pode. É muito difícil você ficar falando de sentimento, de opinião com a criança. A criança aprende aquilo que é concreto. Então eu prefiro esse método global. Na vertente do Doma, ele não é a única pessoa que trabalhou nesse método, mas eu gosto muito de como ele aplica, gosto muito de como ele organiza o programa. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, mais pra frente tem mais. Tchau, tchau.